Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado. Vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento para a glória de Deus. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te exalto e eu agradeço ao Senhor. Já declaro ministração angelical para que as ovelhas recebam o perfeito entendimento. As que estão presencial, via Facebook online, as que estarão depois no canal, no tempo de Deus, recebendo a graça e o apostolado, as revelações da graça de Deus, e isso para a tua glória. Já declaro que o meu trabalho não será em vão. Já declaro, porque é o Senhor que dá chuva sobre a minha semente. Assim eu creio e assim eu falo. Já declaro espírito de sabedoria e de revelação na vida das ovelhas, para que elas recebam o perfeito entendimento, que haja o manifestar, o testificar do teu Espírito, testificando, revelando a tua palavra, porque ela não volta para ti vazia. Assim eu creio e assim eu falo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós temos um tema, nós temos um apostolado essa noite, né? Que os amados possam estar aí com Bíblia, papel e caneta, para que vocês possam estar aí anotando, amados. É importante que você receba a graça, receba o apostolado, receba esse entendimento, amados, que só Ele pode lhe dar. Glória a Deus. Apenas eu sou um vaso, um canal, aonde passa a água, que sacia a sua sede, que lhe dá o entendimento, amados. Sou esse canal, como se fosse um cano, né? Onde passa a água. Isso é o que eu sou, esse vaso, esse instrumento de barro, aonde existe um azeite, né? Que se chama Espírito Santo de Deus. Que esse mesmo azeite que está sobre mim seja o que vai testificar na sua vida nesta noite, para a glória de Deus. Então, amados, nós temos um tema hoje. A graça, ela é uma aliança espiritual para o nosso espírito. Então, amados, você precisa entender que a graça é uma aliança espiritual para o nosso espírito, porque a lei, ela foi uma aliança carnal para a carne. Então devemos separar as duas alianças, amados. A lei, ela é uma aliança espiritual para o nosso espírito. Aliás, a graça, ela é uma lei espiritual, uma aliança espiritual para o nosso espírito. E a lei, amados, ela foi para a carne. A graça para o nosso espírito, uma aliança espiritual. E a lei para a carne, uma aliança carnal. A graça é uma aliança espiritual. Então o nosso tema é: a graça é uma aliança espiritual, entre dois aspas, né? Para o nosso espírito, entre parênteses. Então, amados, Deus separou as alianças através do que Cristo fez. Ele circuncidou, separando a carne do espírito. E para que você entenda, amados, porque a lei, ela era uma lei carnal para a carne. Por isso que circuncidava o menino, né? No 8º dia, cortava-se o prepúcio, né? Porque ela era uma lei carnal. E hoje nós estamos uma lei espiritual para o nosso espírito. Glória a Deus. Então, na carne, amados, prevalecia a circuncisão. Porque era uma lei carnal, na lei. Ou seja, a circuncisão era um sinal de Deus para a carne, né? O sinal de Deus, amados, agora na graça, é o Espírito Santo de Deus em nós. Ele nos marcou. Temos o Espírito Santo de Deus. Ele nos marcou fazendo a separação, né? Somos marcados pelo Senhor. Então, vamos ver como era
lá em Gênesis 17, bem no iníciozinho da Bíblia, para que nós possamos entender, nós precisamos entender como era na lei, amados, para que você entenda como é agora na graça. Gênesis 17, o versículo 12, o 13 e o 14. Quando completavam 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa, e o comprado com o teu dinheiro, assim estará minha aliança, assim estará minha aliança na vossa carne, como aliança perpétua. Veja que é uma aliança carnal. Aqui no versículo 13, ele diz: a minha aliança na vossa carne como aliança perpétua, mas essa aliança, ela só durou até Cristo morrer e ressuscitar. E nós estamos agora na graça, que é uma nova aliança. 14. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Ou seja, quem não era cortado o prepúcio, amado, estava violando a lei, né? Estava violando o quê? A aliança, uma ordenança, um mandamento. E esse mandamento, ele era carnal. Então, aqui eu estou falando antes da lei. Por quê? A circuncisão, ela foi antes da lei e durante a lei. Na graça, amados, terminou em Cristo. Em Cristo terminou. E em Cristo começou uma aliança espiritual. Hoje ninguém marca mais a carne, amados. Hoje você não precisa mais de jejum, de subir aos montes. Você não precisa mais de um pedaço de pão ou um copo de suco. Você não precisa mais marcar a carne, alimentar a carne, tentando fazer com que a carne mantenha algo espiritual. Porque as coisas espirituais, amados, quem fez foi Cristo de uma vez por todas com seu sacrifício. Glória a Deus. Então a circuncisão, ela era uma doutrina da lei. E ela foi na lei, antes da lei, durante a lei, e ela terminou, amados, na lei. E ela terminou. Glória a Deus. E ela terminou em Cristo. Glória a Deus. E agora nós estamos em Cristo. Então, essa circuncisão foi antes da lei e durante a lei. E ela terminou quando? Vamos ver quando ela terminou. Romanos 10:4. Agora, vamos para o meio da administração, né? Nós já fomos lá na lei, já sabemos que a lei ela era uma aliança carnal. Romanos, o versículo é o 10, capítulo é o 10, o versículo é o 4. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, amados, é o fim da circuncisão, é o fim de ordenanças e mandamentos. O fim da lei é o fim de toda e qualquer obra morta. Se você fizer um jejum, se você subir nos montes, você está cumprindo obras da lei, sacrifícios. Lembra que a lei, ou antes da lei, ela era uma aliança carnal para a carne. Agora na graça, mas não prevalece mais, porque foi antes da lei, durante a lei e terminou em Cristo. Ou seja, em Cristo representa a graça. Agora na graça não há mais circuncisão, né?
Nós pregamos o evangelho da incircuncisão, ou seja, que ele não precisa circuncidar. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim da lei é o fim dos rudimentos, é o fim das obras mortas, o fim de todas e quaisquer circuncisão, amados. Se você faz qualquer obra para a carne, qualquer tipo de circuncisão, o batismo nas águas, amados, ele era um batismo para a carne, porque a lei, ela era uma aliança carnal, ela era uma aliança da carne. Mas nós, agora na graça, nós estamos na graça, estamos em Cristo, amado. Estamos em uma aliança agora espiritual, não é mais uma aliança carnal, ela é espiritual. Por quê? O fim da lei, ou seja, o fim de tudo isso, amados, de toda essa circuncisão, é Cristo, ou seja, terminou em Cristo toda essa circuncisão. Glória a Deus. Ou seja, na graça, amados, Deus fez circuncisão no nosso espírito. Ou seja, Ele mesmo nos marcou. Na antiga, o homem precisava ser marcado, cortar o prepúcio. Na graça, Ele mesmo nos marcou. Porque Ele mesmo nos reconciliou. Ele mesmo fez separação da carne e do espírito. Por isso que Ele nos circuncidou. Então não fomos nós, amados, né? Porque a graça é uma aliança espiritual, ou seja, agora você crê na obra consumada do que Cristo já fez, e a partir de agora você vive por fé, vive da fé, porque a graça ela é uma aliança espiritual para o nosso espírito, ou seja, fomos reconciliados, fomos salvos, tudo no espírito, amados. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, amado, não é a nossa carne. Quem está em Cristo é o nosso espírito. Glória a Deus. Vou ler Romanos, o 2, e 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne? Antes o judeu é o que o é no interior, e circuncisão a que o é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, cujo louvor não vem dos homens, ou seja, cuja glória, porque não há glória na lei, e antes da lei tinha glória para que o homem participasse da aliança de Deus. Cortar o prepúcio, agora não tem mais, né? Eu escolhi Jesus, eu decidi por Jesus, eu confessei Jesus. Não, amados, Ele nos reconciliou, Ele nos escolheu, Ele é que fez, Ele é que nos marcou. Glória a Deus. Então, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então, isso é a graça, amados. Que o louvor, ou seja, a glória, né? A honra, não vem a exaltação, amados. Ela vem de Deus, o autor da eterna salvação, de toda a obra. Então, no 29, antes o judeu é o que é no interior. Então, o judeu é o que é na carne, né? Interior é a carne. E a circuncisão, a que é do coração, no espírito. Então, a circuncisão que é de Deus, agora na graça, ela é no espírito, amado. Porque Deus fez a circuncisão, separou o que era antigamente no interior, que era a carne, e agora no espírito, amado. Por isso que na graça nós temos a vida eterna, amados. Porque a vida eterna, quem tem é o nosso espírito. Porque você precisa entender que nós somos um espírito
que habitamos em um corpo e temos uma alma. Nosso habitar em um corpo quer dizer que esse corpo ele vai voltar para o pó, amados, e o nosso espírito para Deus. Então, se o corpo vai voltar para o pó, a salvação não está na carne, porque a carne morrerá. A carne, ela não sobe, amados. Quando Jesus vier, voltar, o que acontecerá, né? Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. O que é ser transformado? Em um novo corpo. Esse corpo aqui, ó, carne, sangue, não vai herdar, né? Esse tipo de pele, esse tipo de cabelo, né? Nada terreno, nada carnal vai entrar. Então é um corpo glorioso, um corpo como o de Jesus. Glória. Quando ele ressuscitou com um novo corpo. Ele não ressuscitou com um corpo de carne e de sangue. Ele ressuscitou com um corpo glorioso, como primícia, né? Ou seja, como primogênito, como primeiro, né? Também nós seremos transformados ou ressuscitados, né? Paulo tinha essa esperança, né? Nós, os que estivermos vivos, né? Seremos transformados. Nós temos também essa expectativa que nós sejamos, né, transformados. Mas se não, amados, a nossa carne, ela volta para o pó. Então, Deus fez essa circuncisão, separou essa aliança interior, que era carnal, e ele separou a carnal da espiritual. Ele fez separação da carne e do espírito. Por isso que na graça não conhecemos ninguém segundo a carne, amados. Por isso é que nós agora não condenamos as pessoas que vivem segundo a carne. Ou seja, na graça, nós servimos a Deus em espírito. Quem serve a Deus, amado, não é o teu corpo. Ainda que o teu corpo, né, que é a morada do templo do Espírito Santo, mas nós servimos a Deus em espírito, em verdade, né? Nós servimos a Deus em espírito. Se nós servimos a Deus em espírito, amada, qual é a campanha que você precisa fazer? Qual é o propósito de jejum que você precisa fazer? Isso são coisas terrenas, são coisas carnais. A graça, ela é uma aliança espiritual, amados. E ela é uma aliança para o nosso espírito. Vamos ler João 4:24. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é o quê? Espírito. E quem o adora, adora em carne? Né? Não, mas o adora em espírito e em verdade. Porque antes tinha para ter uma marcação, tinha que cortar o prepúcio do menino, né? Agora não, amados, você é livre para adorar e para louvar a Deus. Você já foi marcado por Deus, né? Você já foi marcado e agora você é livre para adorar. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que nós servimos a Deus? Em espírito e em verdade. Ou seja, pela fé, amados. É pela fé crendo. Hoje você crê na obra consumada. Hoje você crê que tem anjos ministrando em seu favor, né? Nós fomos fazer uma entrega. Eu trabalho na confeitaria. Eu fui fazer uma entrega. Nosso carro não está tão bonzinho, né? Já não estava nem pagando IPVA, né? Então já tem mais de 15 anos. Então ele deu um problema e a gente não conseguia fazer com que ele pegasse. E eu estava cheio de coisa para resolver, né? E até eu falei para o meu esposo, vou te deixar aqui, eu vou para casa, eu ia pegar um aplicativo, porque eu tinha umas coisas para resolver. E uma pessoa se ofereceu para tirar o carro do prego. E nós não pedimos
nem oramos naquele dia. Quer dizer, no momento não oramos, mas sempre oramos antecedência, né? Ou seja, confissão de fé. Fazemos as nossas confissões de fé. Então o rapaz, ele chegou e foi nos ajudar. Ele disse, eu posso ajudar vocês? Eu posso fazer o carro de vocês pegar. Não se preocupe não, que eu vou já fazer o carro funcionar. Só um momento que eu vou lá no meu carro e vou fazer funcionar esse carro. Vocês vão já sair daqui. O homem não cobrou nada, simplesmente ele tinha ido num posto de saúde pegar remédio para a tia dele, e ele era um eletricista, e ele em menos de 5 minutos tirou a gente do prédio. Então, amados, Deus dá ordem aos anjos para nos servir, para nos guardar, para nos proteger, para nos ajudar. E aquele anjo era um anjo revestido de carne, enviado por Deus. Ele não sabe que foi enviado por Deus, mas eu sei, eu tenho certeza que foi Deus que enviou, amados. Deus sabia que eu estava com necessidade. Então, nós servimos a Deus em espírito, ou seja, crendo que há anjos ministrando em nosso favor, crendo que todas as coisas colaboram, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, servimos a Deus em espírito. Não é fazendo campanha, não é barganhando com Deus. Ah, Senhor, se tu fizer isso, eu faço aquilo, né? Não, mas por quê? O sistema religioso, ele criou um folhetim, né? Ou seja, a Igreja Católica, você faz uma promessa com um santo e você vai pagar. Na evangélica, você faz um propósito com Deus para Deus te abençoar. Coloca um valor para que Deus te abençoe. É barganhar, amados. Só mudou a coleira. O cão continua o mesmo. Ou seja, coisas carnais. Amados, servimos a Deus no Espírito. Servimos a Deus por fé, amados. Vivemos por fé, servindo a Deus no Espírito. Glória a Deus. Então vamos ler Romanos 1:9. Romanos 1:9. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, e minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então aqui o apóstolo diz, Deus, a quem sirvo em meu espírito. Então é no meu espírito que eu sirvo a Deus. Não é com a minha carne, ou seja, não é com o meu propósito, não é com a minha barganha, não é com o meu jejum, não é com a minha campanha. Eu sirvo a Deus no meu espírito, porque o próprio Paulo diz, Deus a quem sirvo em meu espírito. Então é no espírito, amados. E a graça, ela é uma aliança espiritual, porque esse é o nosso tema, né? Esse é o nosso tema. A graça é uma aliança espiritual, ou seja, para o nosso espírito. E servimos a Deus em espírito. Vamos ainda ler Romanos 7:22. Ainda aqui em Romanos, vamos para o 7. E vamos para o versículo 22. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, amado, segundo o homem interior, é segundo o Espírito, amado, né? Ou seja, segundo o meu entendimento, segundo o meu Espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus, amado, ela não é a lei de Moisés, né? Porque existem 3 leis. A lei de Deus, a lei de Moisés e a lei dos homens, né? Ou seja, um juiz, ele exerce autoridades para escrever as leis. O presidente exerce autoridade. Leis são leis dos homens. As leis de Deus são de Deus. A de Moisés, ainda que tenha sido
também vindo de Deus, mas foi para um povo exclusivamente em uma outra aliança, amados. Então, servimos a Deus no interior, ou seja, no espírito, não é a carne, amados. A graça ela não é uma aliança carnal, como era na lei, como era antes da lei. E a graça, ela é uma lei espiritual, a qual nós servimos em espírito. Então, por isso que o apóstolo Paulo nos alerta, amados, para não conhecermos ninguém segundo a carne, porque a graça ela é uma lei espiritual. Então, por isso nós devemos ter cuidado também com a falsa circuncisão, ou seja, quando se prega para a carne. Vem fazer uma campanha, vem fazer uma vigília, vem fazer um propósito, né, de jejum. Então, é uma falsa circuncisão. O que é falsa circuncisão? É aquilo que é para a carne, que é carnal, que não é para o espírito, amado. Porque você não precisa fazer mais nada para o espírito. Tudo já está feito e tudo já está consumado. Você só tem que crer e desfrutar da graça, amados. Na graça você não vive perturbado, amados, em agradar, em fazer algo concernente a coisas espirituais para Deus. Tudo está consumado. Na graça você desfruta de paz, de gozo, né, do Espírito Santo de Deus. Vamos ver 2 Coríntios, o 5 e o 16. 2 Coríntios 5 e 16. Segunda Coríntios 5,16 diz assim: assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que daqui por diante, é assim da graça, amada. A partir de uma nova aliança, ninguém conhece ninguém segundo a carne. Ah, porque você não aceitou Jesus, você não é salvo. Porque você não se batizou, você não é salvo. Porque você não fez um jejum, você não se santificou. Ninguém reconhece ninguém mais segundo a carne, mas porque a graça ela é uma aliança espiritual. Ninguém condena ninguém que está segundo a carne. As pessoas que estão praticando as obras da carne, mas elas estão semeando e irão colher na carne, mas o ladrão que estava do lado de Jesus, ele foi punido na carne. Ainda hoje estarás comigo, Jesus disse, no paraíso. Mas quem está no Espírito, a carne dele estava pagando ali. Não é porque ele foi salvo que ele desceu e não foi morto na carne. Ele foi punido na carne. Então, amados, a nossa carne é que sofre as consequências das obras da carne, ou seja, das nossas escolhas. Mas concernentes às coisas espirituais já estão consumados. Por isso não conhecemos ninguém segundo a carne. Por isso nos atentamos a toda e qualquer falsa circuncisão. Vamos ainda ler 1 Samuel 16 e 7. 1 Samuel 16 e 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a tua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então o Senhor desprezou, amados. Ele não está olhando agora a tua carne. Ele não está olhando agora se você colocou um short curto, uma blusinha de alcinha, se você estava de biquíni no banho. Deus não está olhando se você está jogando futebol na praia. Deus não está olhando a tua carne, amados.
né? Cada um leva a sua carga, cada um cuida de si. Então, Deus, agora, na graça, amados, Ele não atenta à aparência. Porque a graça ela é uma aliança espiritual, amado. Ela não é uma aliança carnal, ela não é uma aliança para a carne. Então, não condene, não julgue ninguém segundo a carne, porque na graça nenhuma condenação há. Essa não há nenhuma condenação de Romanos 8, amados, 1, ela é para o nosso espírito, porque a carne, se você roubar, você vai ser condenado, você vai ser preso, né? Se você adulterar, você vai ser condenado, você pode receber um desquite, um divórcio, você vai ser condenado. E se você cumprir uma infração de trânsito, você será condenado, vai pagar as multas, né? Ou seja, não há nenhuma condenação, é para o nosso espírito. Por isso é que a graça, ela é uma aliança espiritual. Não há condenação, mas é para o nosso espírito. A carne, ela tem as suas consequências, né? Seja para o bem, seja para o mal, amados, né? Então, se até a nossa saúde, se você descuidar na alimentação, você pode adquirir várias doenças, né? Tudo são consequências. Agora, se você cuidar bem da sua saúde, você também vai ter consequências boas. Assim como as consequências são más, são ruins, temos também as boas, né? Mas, concernente às coisas espirituais, na graça, nenhuma condenação há para o teu espírito. A carne, sim, amada, nós temos que cuidar dela, que ela é o templo do Espírito Santo de Deus e tem as suas consequências, né? Como eu falei, boas ou ruins. Aí vamos para Gálatas 2:6. Gálatas 2:6. Gálatas 2:6. E quando aquele que pareciam ser influentes quais tinham sido no outro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência dos homens. E esses dias que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Então aqui o versículo-chave é a parte B, né? Que Deus não aceita a aparência. Ou seja, Deus não aceita a aparência, amados, né? Não é porque você orou mais ou orou menos. Não existe para Deus o mais salvo. Não existe para Deus o mais santo nas coisas concernentes às coisas espirituais. Ah, porque eu congrego e o outro não congrega. Deus não está olhando a tua aparência. Deus não está olhando o teu corpo. Ele vê o teu espírito, amado. O que Cristo já fez para o teu espírito. Então, na graça, amados, é uma aliança espiritual. Deus não está olhando a tua aparência. Por isso que a gente fica à vontade, amados. Se quiser botar um batom, um brinco, se quiser passar um esmalte, usar uma joia, né? Colocar um saltinho, né? Eu estou saindo mais do saltinho. Eu já estou com uns 3 anos que eu estou saindo um pouco mais do salto, né? Porque vai aparecendo as dificuldades, né? A gente vai subindo de idade, vai aparecendo as dificuldades. E a gente vai melhorando uma coisa aqui, outra ali. E eu vou reduzindo o salto, né? E agora o salto está bem baixinho. Já não está mais tão alto. Então Deus não está olhando, amados, qualidade da tua roupa, do teu sapato. Não, Deus não olha esse tipo de coisa, de aparência, né? Eu já vi, tem lojas que tem título, né? Moda evangélica. Aí a moda evangélica é só blusa 3/4 de manga. A
até que nem essa aqui não é moda evangélica, né? Aquela saia abaixo do joelho, tipo assim, estão fazendo um padrão de moda evangélica. Que não existe esse padrão, amado. Se vista do jeito que você se achar melhor, se vista do jeito que você se sinta bem. Deus não está olhando se a tua saia está abaixo do joelho ou está acima dos joelhos. Isso são padrões do homem, são padrões de doutrina, coisas do homem. Não é de Deus, amado. Essas coisas, você se sinta livre e seja livre, amado, para se vestir do jeito que você se sinta bem, né? Eu nem sempre dá para passar um esmalte na unha, porque eu trabalho na confeitaria e é uma correria, e quando eu vejo não deu para passar esmalte por conta da correria da confeitaria, e também não posso ter as unhas tão grandes, né? Então eu me adequo ao meu padrão, ou seja, o meu padrão não dá para me ficar, né, assim. Mas quem não tem esse padrão, esse trabalho, pode se adequar, pode deixar a unha crescer, passar o esmalte na cor que quiser. Eu de vez em quando passo, quando dá, porque a correria, hoje eu já tive que trabalhar, cheguei quase 5 horas da tarde, então não tem como ainda fazer as unhas, né? Então não existe um padrão, amados. Não existe. Se sinta bem, se sinta em paz, à vontade, do jeito que você é, do jeito que você se sinta bem à vontade. Deus não está olhando, amados. Que nem se importe com os outros, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Seja você simples do jeito que você é. Glória a Deus. E vamos finalizar em Filipenses 3, o versículo é o 2 e o 3. Filipenses 2, aliás 3, o versículo é o 2 e o 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nos gloriamos em Cristo Jesus, amados. Quer dizer que nós nos gloriamos no que Cristo fez e não confiamos na carne. Por isso, a carne, quem está na carne não pode agradar a Deus, amados. Porque quem está fazendo campanha, quem está subindo os montes, fazendo jejum, está confiando na carne. Ou seja, não confiamos na carne. Porque a lei, ela era carnal, não confiamos na carne. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. E estamos em Cristo, amados. Não confiamos na carne. Porque a carne para nada presta. E nos gloriamos no que Cristo Jesus fez, como está aqui na parte B do versículo 3. Então, acautelai-vos no 2, dos cães e dos maus obreiros. Então, tenha cuidado com a falsa circuncisão, amado. A falsa circuncisão é a circuncisão que diz que você tem que confiar na carne, como está na parte B do versículo 3. Não confiamos na carne. Então, a falsa circuncisão, ela vai se voltar para a carne. Faça um propósito. Levanta de madrugada, vai ficar de joelho. Entendeu? Não é que é errado você orar de madrugada e não é que é errado você orar de joelho. Mas se for do jeito que você quer se expressar diante de Deus, tudo bem. Agora, se for em forma de pagar preço todo dia ali naquele horário, então você já está confiando na carne. Deus não está olhando para a carne, amado. Nós não podemos expressar a Deus deitada, sentada, em pé, da forma que queremos, né? Da forma que você se sente à vontade, né? Às vezes eu estou orando até na cadeira de embalo, me embalando e orando, né? E fico relaxada, tranquila, oro, louvo, canto, adoro a Deus, ali na cadeira de balanço.
né? Às vezes é em pé, às vezes de joelho. Não tem um padrão, amados. Não tem um padrão. Ah, vou colocar um padrão. Não confie na sua carne, amados. Servimos a Deus em espírito. E o apóstolo nos exorta a ter cautela com essa falsa circuncisão. Ou seja, querer que você confie na carne, amados. Querer que você volte aos rudimentos. Querer que você volte às obras mortas. Fazer circuncisão na carne. Porque antes da lei e na lei se cortava o prepúcio. E o que o sistema diz? Que você tem que pagar preço, que você tem que jejuar, que você tem que subir aos montes, que você tem que participar da campanha, né? Que você tem que participar das vigílias, que você tem que participar dos encontros, né? Então, amados, está confiando na carne, ou seja, se eu for, se eu estiver, não, amados. Nossa confiança está aqui, ó, na parte B do versículo 3. Que servimos a Deus em espírito, ou seja, servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, nos gloriamos no que Cristo fez. E o que Ele fez foi de uma vez por toda para o nosso espírito. Glória a Deus. E assim nós finalizamos mais um apostolado, a qual nós falamos: a graça é uma aliança espiritual para o nosso espírito. Receba essa palavra, receba esse apostolado. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.